Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 22. Nós temos falado sobre o propósito do reino de Deus, o propósito do reino de Deus para as nossas vidas, e nós cumprindo o propósito do reino de Deus. Deus tem dado essa palavra à igreja. Nós falamos que salvação não é o fim, é o começo da obra de Deus na nossa vida. Salvação não é o fim, salvação é o início da obra de Deus na nossa vida. Deus não quer somente nos salvar, Ele quer que a partir da nossa salvação nós venhamos a entender qual é o propósito que Deus tem na nossa vida dentro do seu reino. A vontade de Deus é que venhamos a manifestar o reino de Deus nessa terra. Em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos que envolvem a nossa vida. E eu quero continuar, já é a terceira mensagem a respeito disso. É a terceira mensagem que eu venho trazendo à igreja, que Deus tem colocado no meu coração para ministrar, para nós entendermos um pouco o que é ser igreja e o que Deus tem para nós como igreja. E eu queria falar sobre o propósito do reino para o casamento. O propósito do reino para o casamento. Efésios capítulo 5, verso 22. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher, como também a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Efésios capítulo 5, verso 22 até o verso 33. O propósito do casamento no reino de Deus. Este é o tema dessa mensagem. O primeiro casamento, ele nasceu segundo a vontade de Deus, lá em Gênesis, lá no Éden, lá no princípio. Gênesis capítulo 2, verso 18 diz assim:
Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Olha o que a palavra diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Amados, o casamento é um mistério, o mistério de Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo tem a revelação, quando ele vem falando de casamento, ele vem falando de um dever no casamento, ele vem trazendo uma palavra para os casais, ele vem falando sobre um mistério, o mistério do casamento, que é o mistério que envolve Cristo e a igreja. É o relacionamento de Cristo e a igreja. Ele compara o casamento com o relacionamento de Cristo e a igreja. No reino de Deus, casamento não é o que o mundo prega. No reino de Deus, casamento serve para cumprir propósito. Para Deus, casamento tem propósito. Porque Ele mesmo fala, e o Senhor Jesus mesmo falou: o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. Deus tem um propósito dentro do casamento, como Cristo tem um propósito com a igreja, e essa semelhança é um mistério, é algo que precisa ser entendido, é algo que precisa ser revelado, é algo que precisa trazer à luz. E nós não tratamos o nosso relacionamento como casais, como uma coisa qualquer, como o mundo a trata. Você não está unido com o seu cônjuge à toa. Não é só uma junção carnal, não é uma junção sentimental, não é somente uma junção emocional, é uma união espiritual, é uma união espiritual para cumprir um propósito no reino de Deus. Efésios 5,32 diz assim: grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Deus estabeleceu no seu reino que nada se desenvolve sozinho. Por isso que Deus fala: não é bom que o homem esteja só. E aqui, quando ele fala de homem, ele fala do ser que ele criou, e ele não tem um plano para este homem que ele permaneça sozinho. Ele tem um propósito de unir este ser com alguém, para que juntos cumpram o propósito de Deus nessa terra. Façam juntos a vontade de Deus nessa terra. Vivam juntos, unidos, para cumprir, para obedecer e estabelecer o reino de Deus nessa terra. O casamento, querido, é algo sagrado, é um sacramento. Como o batismo é um sacramento, como a ceia é um sacramento, o casamento é um sacramento, é algo sagrado.
é algo que Deus não abre mão, é algo que Deus estabelece. Agora, o que Deus estabeleceu para o reino, para o seu reino, é que ninguém ande só. Nada se desenvolve sozinho. Juntos é que fazemos parte de um todo. Escute, juntos é que fazemos parte de um todo. Desde o princípio, a vontade de Deus é que dois se tornem um. Desde o princípio, desde o início, desde a criação de Deus, do início da criação de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E serão uma só carne, dois se tornam um. Esse é o mistério, essa é a essência. Dois se tornando um para o propósito, para cumprir um propósito. Um homem ou uma mulher jamais viverá a plenitude de seu propósito vivendo separadamente. Eu vou repetir: um homem ou uma mulher jamais viverá a plenitude. O que é a plenitude? A totalidade do seu propósito vivendo separadamente. O princípio do corpo, ele nasce no casamento. Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo. E aqui está falando da união de Cristo e a igreja, e está falando da união do homem e a mulher. O princípio do corpo, ele nasce no casamento. Efésios 5:30, porque somos membros do seu corpo. Somos membros da união de Cristo e a igreja. Somos parte desse corpo. E isso nasce no casamento. É um todo que não se faz separadamente, é algo unido, é algo junto. Deus estabeleceu isso no seu reino. Existe um livro secular, se chama assim: Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É um livro muito conhecido, não é evangélico, é um livro secular, é um livro mundano, é um livro que não fala de Deus, fala de casamento. O título é esse: Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. O mundo já entendeu o que a igreja precisava entender. O mundo já entendeu o que a igreja precisava entender. A questão é: vocês são um. Eu falo a casais agora e falo para quem vai casar. Vocês são um no propósito do reino de Deus? Vocês estão juntos no propósito do reino de Deus? Você e o seu esposo, você e a sua esposa,
são um no propósito do reino de Deus? Nada é mais destrutivo do que uma divisão. Nada é mais destrutivo do que uma divisão, uma separação. Jesus diz em Mateus capítulo 12, verso 25: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Em outras palavras, não prosperará. Nós temos que entender que o propósito de Deus para o casamento é que os dois se tornem um, e os dois se tornem um em fazer a vontade de Deus. Existe sim, dentro do casamento, dentro da união, alguém que é considerado mais espiritual que o outro, alguém que às vezes traz o outro, alguém que às vezes puxa o outro, mas os dois têm o mesmo propósito no reino de Deus. Deus tinha dado uma missão para Adão, e ele falou: essa missão você não vai fazer sozinho, eu vou te dar uma ajudadora, alguém que vai te auxiliar, alguém que vai estar junto. O casamento no reino de Deus é algo para estarmos juntos, e juntos servindo a Deus, juntos manifestando o propósito do reino de Deus. Caminhar sem um dos cônjuges no propósito do reino é começar a mancar. É começar a mancar. Nada é mais destrutivo, querido, do que uma divisão. Campo Grande, há muito tempo já foi considerada a capital do divórcio no Brasil. A Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Porque um reino dividido, uma casa dividida, nunca prosperará. Por quê? Porque ela foge do propósito inicial, original do reino de Deus. Se você está caminhando no seu casamento e a outra parte não caminha, você não vai cumprir na plenitude tudo que Deus estabeleceu para você, e você não vai viver e não vai desfrutar na plenitude daquilo que Deus tem para você viver. Ainda que você creia, e ainda que a palavra traga uma ideia de que salvação é individual,
Deus não abre mão do casamento. Deus não abre mão do casamento. Casamento é vontade de Deus. Casamento é projeto de Deus. Casamento é propósito de Deus. E o diabo sabe disso. E o inimigo sabe disso. E por isso ele tenta deturpar, destruir o mistério de Deus chamado casamento. É tão espiritual e tão forte que Paulo fala que é em relação a Cristo e a igreja. Não é alguma coisa qualquer no reino de Deus. Ele não faz uma comparação como uma empresa ou como abrir um negócio, assinar um contrato. Não, ele leva o casamento no mais alto nível. O apóstolo Paulo tem a revelação que casamento para Deus está no mais alto nível. Vou repetir: o teu casamento diante de Deus está no mais alto nível. O teu casamento diante de Deus está no mais alto nível. E Ele quer que o teu casamento cumpra o propósito estabelecido pela sua vontade, manifestando o reino dele nessa terra. Não andando separados, não tendo uma fé separada, não tendo uma busca separada, mas os dois sendo um, na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma servidão a Deus, na mesma adoração, na mesma busca. Não dá, querido, não dá para andar sozinho. Ah, pastor, mas meu esposo não vem, a minha esposa não vem, pastor, ele não quer, ela não quer. Isso não é desculpa para você aceitar. Deixa eu ser sincero para você, meu irmão e minha irmã. O teu casamento diante de Deus está no mais alto nível. No reino de Deus, o teu casamento não é qualquer coisa. O teu esposo ou a tua esposa não é qualquer coisa. É alguém que junto com você vai cumprir o propósito de Deus nessa terra. Quando eu tomei a decisão, de que eu queria casar com a pastora, ela não era pastora, eu tomei uma decisão, e eu falei para ela assim, antes de pedir ela em noivado, eu disse: olha, Deus tem um chamado na minha vida. E antes de falar isso para você, Deus me chamou para o ministério. E eu vou servir a Deus. E eu vou fazer e ser o que Deus quer. E uma das coisas que Deus quer que eu seja, e eu me torne, é um pastor. Eu estou estudando para isso, eu estou me preparando para isso, e é isso que eu serei por toda a minha vida.
Estou falando olhando nos olhos dela. E eu falei para ela, e eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. Eu não sei para onde Deus vai me levar. Eu não sei aonde Deus vai me colocar. Eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida. Mas a minha vida pertence a Deus e eu vou servir a Deus com tudo que eu tenho. Aí, quando eu disse isso, eu perguntei para ela: você quer casar comigo? Ela falou assim: o que Deus quiser para você, Ele quer para mim. E o que Deus tem para você, Ele vai ter para mim. Porque eu aceito me casar com você e nós vamos fazer o que Deus quiser. Eu falei: então a gente casa. Porque não dá para fazer a vontade de Deus quando um quer luz e o outro quer treva. Quando um quer espírito, o outro quer carne. Quando um quer reino de Deus e o outro quer mundo. Quando um quer algo santo, o outro quer algo profano. Isso é divisão. Isso é separação, mesmo estando casados, mesmo tendo um contrato assinado, um papel assinado. Isso não cumpre o propósito de Deus. O que cumpre o propósito de Deus é quando os dois se tornam um e um no reino de Deus. Um no reino de Deus. Quando nós nos tornamos um no reino de Deus, então estamos cumprindo na totalidade aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus estabeleceu para nós. E foi isso que Paulo falou. Ele falou para os homens na igreja, ele falou para as mulheres na igreja, dizendo: esse é o mistério de Cristo e a igreja. Está no mais alto nível, está no mais alto, não é qualquer coisa não, queridos. Viver um casamento hoje na nossa geração é um desafio, e é só pelo sangue do Cordeiro. Eu fiz muitos casamentos, eu celebrei muitos casamentos, eu abençoei muitos casamentos, mas os casamentos que permanecem unidos até hoje são de pessoas que têm o mesmo propósito em Deus e estão na presença de Deus e estão andando unidos com Deus para fazer a vontade de Deus. Porque os outros se acabaram. Quando eu vi algumas pessoas se separando daquelas que eu tinha celebrado o casamento, eu cheguei a entrar numa... Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 22. Nós temos falado sobre o propósito do reino de Deus. O propósito do reino de Deus para as nossas vidas, e nós cumprindo o propósito do reino de Deus. Deus tem dado essa palavra à igreja. Nós falamos que salvação não é o fim, é o começo da obra de Deus na nossa vida.
Salvação não é o fim, salvação é o início da obra de Deus na nossa vida. Deus não quer somente nos salvar, Ele quer que a partir da nossa salvação nós venhamos